Meu nome é Carlos Eduardo Lerrer e eu vou apresentar sobre lipídios como sinalizadores, cofatores e pigmentos. Lipídios são importantes componentes celulares. Os lipídios de membrana compõem de 5 a 10% da massa seca da maioria das células, e os lipídios de armazenamento, mais de 80% da massa de um adipócito. Com algumas exceções importantes, esses lipídios desempenham um papel passivo na célula. Os combustíveis lipídicos são armazenados até serem oxidados por enzimas e os lipídios de membrana formam barreiras impermeáveis em volta das células e dos compartimentos celulares. Outro grupo de lipídios, presente em quantidades bem menores, tem papéis ativos no tráfego metabólico, como metabólitos e mensageiros. Alguns servem como sinalizadores potentes, como hormônios carregadores no sangue de um tecido a outro, ou como mensageiros intracelulares, gerados em resposta a uma sinalização extracelular. Outros funcionam como cofatores enzimáticos em reações de transferências de elétron nos cloroplastos e nas mitocôndrias, ou na transferência de porções de açúcar em várias reações de glicosilação. Um terceiro grupo consiste em lipídios com um sistema de ligações duplas conjugadas, moléculas de pigmento que absorvem a luz visível. Alguns deles atuam como pigmentos fotossensíveis na visão e na fotossíntese. Alguns deles atuam como pigmentos fotossensíveis na visão e na fotossíntese. Outros produzem colorações naturais, como o alaranjado das abóboras e cenouras, e o amarelo das penas dos canários. Finalmente, um grupo muito grande de lipídios voláteis, produzidos nas plantas, serve como sinalizador, que é transportado pelo ar, permitindo às plantas comunicarem-se uma com as outras, atraírem animais amigos e dissuadirem seus inimigos. O fosfatidilinositol e seus derivados fosforilados atuam em vários níveis para regular a estrutura celular e metabolismo. O PIB2, na face citoplasmática interna da membrana plasmática, serve como um reservatório de moléculas mensageiras que são liberadas dentro da célula em resposta a sinais extracelulares, interagindo como receptores de superfície específicos. Sinais extracelulares, como o hormônio vasopressina, ativam uma fosfolipase C específica na membrana, a qual hidrolisa o PIB2, liberando dois produtos que atuam como mensageiro intracelulares: o IP3, que é solúvel em água, e o diacilglicerol, que permanece associado à membrana plasmática. O IP3 provoca a liberação de íons de cálcio do retículo endoplasmático, e a combinação do diacilglicerol e da elevada concentração citosólica de íons de cálcio ativa a enzima proteinase C. Pela fosforilação de proteínas específicas, essa enzima ativa a resposta celular ao sinal extracelular. Fosfolipídios de inositol também servem como pontos de nucleação para complexos supramoleculares envolvidos na sinalização ou na exocitose. Certas proteínas sinalizadoras ligam-se especificamente ao PIP3 na membrana plasmática, iniciando a formação de complexos multienzimáticos na superfície citosólica da membrana. A formação de PIP3 em resposta a sinais extracelulares, portanto, agrupa as proteínas em complexos de sinalização na superfície da membrana plasmática. Os esfingolipídios de membrana também podem servir como fontes de mensageiros intracelulares. Tanto a cerâmida quanto a esfingomielina são potentes reguladores das proteínas sinase, e as cerâmidas, ou seus derivados, estão envolvidos na regulação da divisão celular, diferenciação, migração e morte celular programada, também conhecida como apoptose. Os eicosanoides são hormônios parácrinos, substâncias que atuam somente nas células próximas ao ponto de síntese dos hormônios, em vez de serem transportados para outros tecidos ou órgãos. Os derivados de ácidos graxos têm vários efeitos significativos nos tecidos dos vertebrados. Estão envolvidos na função reprodutiva, na inflamação, na febre, na dor associada a ferimentos ou a doenças, na formação de coágulos sanguíneos e na regulação da pressão sanguínea, na secreção de ácido gástrico e em vários outros processos importantes na saúde
ou na doença de seres humanos. Os eicosanoides são derivados do araquidonato e do ácido eicosapentanoico. Há 4 classes principais de eicosanoides. São as prostaglandinas, tromboxanos, leucotrienos e as lipoxinas. As prostaglandinas contêm um anel de 5 carbonos. Seu nome deriva da glândula próstata e o tecido a partir do qual elas foram isoladas pela primeira vez. A PGE2 e outras prostaglandinas da série 2 são sintetizadas a partir do araquidonato. Prostaglandinas de série 3 são derivadas do EPA. As prostaglandinas apresentam diversas funções. Algumas estimulam a contração da musculatura lisa do útero durante a menstruação e o trabalho de parto. Outras afetam o fluxo sanguíneo a órgãos específicos, o ciclo sonho-vigília e a sensibilidade de certos tecidos a hormônios, como a adrenalina e o glucagon. As prostaglandinas de um terceiro grupo elevam a temperatura corporal, produzindo a febre e causando inflamação e dor. Os tromboxanos têm um anel de 6 membros que contém um éter. São produzidos pelas plaquetas e atuam na formação dos coágulos e na redução do fluxo sanguíneo no local do coágulo. Como mostrado por John Vane, os inflamatórios não esteronais inibem a enzima prostaglandina H2 sintase, que catalisa um dos passos iniciais na rota de produção de prostaglandinas da série 2 e de tromboxanos a partir do araquidonato, e na produção de prostaglandinas da série 3 e de tromboxanos a partir do EPA. Os leucotrienos, inicialmente encontrados em leucócitos, contêm 3 ligações duplas conjugadas. Eles são poderosos sinais biológicos, como por exemplo, o leucotrieno D4, derivado do leucotrieno A4. Induz a contração da musculatura lisa que envolve as vias aéreas do pulmão. A produção excessiva de leucotrienos causa a crise de asma e a síntese de leucotrienos é um dos alvos dos fármacos antiasmáticos. A forte contração da musculatura lisa dos pulmões, que ocorre durante o choque anafilático, é parte da reação alérgica potencialmente fatal em indivíduos hipersensíveis a ferroadas de abelhas, penicilina e outros agentes. As lipoxinas, como os leucotrienos, são eicosanoides lineares. Características que as distinguem é a presença de diversos grupos hidroxila ao longo da cadeia. Esses compostos são potentes agentes inflamatórios, uma vez que sua síntese é estimulada por doses baixas do ácido acetilsalicílico, administrada diariamente. Essa dose é comumente prescrita para indivíduos com doenças cardiovasculares. Os esteroides são derivados oxidados dos esteróis. Eles têm o núcleo esterol, mas não a cadeia alquila ligada ao anel D do colesterol, e são mais polares que o colesterol. Os hormônios esteroides circulam pela corrente sanguínea, do local onde foram produzidos até os tecidos alvos, onde entram nas células, ligam-se aos receptores proteicos altamente específicos no núcleo e causam mudanças na expressão gênica e, portanto, no metabolismo. Como os hormônios têm afinidade muito alta por seus receptores, concentrações muito baixas são suficientes para produzir respostas nos tecidos alvos. Os principais grupos de hormônios esteroides são os hormônios sexuais masculinos e femininos, e os hormônios produzidos pelo córtex da glândula suprarrenal, pelo cortisol e pela aldotestosterona. A prednisona e a prednisolona são fármacos esteroides com atividades anti-inflamatórias potentes, mediadas em parte pela inibição da liberação do araquidonato pela fosfolipase 2 e pela consequente inibição da síntese de leucotrienos, prostaglandinas, tromboxanos e lipoxinas. As plantas vasculares contêm um composto tipo esteroide, o bracinolídeo, potente regulador do crescimento, que aumenta a taxa de alongamento do caule e afeta a orientação das microfibrilas da celulose na parede celular durante o crescimento. As plantas produzem milhares de diferentes compostos lipofílicos, substâncias voláteis utilizadas para atrair polinizadores, para repelir herbívoros,
para atrair organismos que defendem a planta contra herbívoros e para a comunicação com outras plantas. O jasmonato, por exemplo, um derivado de um ácido graxo, em lipídios de membrana, ativa a defesa da planta em resposta ao dano infligido por insetos. O metil-éster de jasmonato dá a fragrância característica do óleo de jasmim, amplamente utilizado na indústria de perfumes. Muitas substâncias voláteis produzidas por plantas, incluindo o geraniol, que dá aroma característicos de geranianos, o beta-pireno, que dá aroma de madeira de pinheiro, o limoneno, de limas, o mentol e a carvanona, são derivadas de ácidos graxos ou de compostos produzidos pela condensação de unidades de isopreno de 5 carbonos. Meu nome é Carlos Eduardo Lerrer e eu vou apresentar sobre lipídios como sinalizadores, cofatores e pigmentos.